Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando a nossa transmissão diretamente do Centro Espírita Semeador. Convidamos a todos nesse instante para elevar o nosso pensamento ao alto e pedir ao nosso bondoso Mestre Jesus que nos abençoe nesta noite e sempre, nos dando muita coragem, ânimo, para que possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva, estudando e praticando esta maravilhosa doutrina espírita que vem nos consolar, nos esclarecer. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Joelma, que vai nos falar sobre a esperança ou medo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e que possamos refletir nesta noite para que a esperança também se faça presente em nossa existência. Começando, vamos fazer um panorama de alguns momentos em que, por vezes, nós nos encontramos um tanto quanto desanimados. É como se a paisagem mudasse um pouco de cor, ficasse um pouco mais acinzentada, quando nós olhamos para o futuro e não encontramos um caminho, não percebemos uma saída, não vemos uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo também não conseguimos voltar, não é possível fazer o retorno. Quando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, eles precisam ser adiados, postergados ou suspensos de maneira indefinida. E nós vamos então nos envolvendo nesses sentimentos, né, que nós podemos chamar da desesperança. É como se o outono da existência levasse todas as folhas e o vento forte do inverno chegasse até nós, parando tudo, pausando e congelando os nossos sonhos. E, por vezes, podemos nos sentir como uma árvore, sem folhas, sem frutos, sem o brilho, sem nada a oferecer ali naquele momento, como se tudo estivesse mesmo parado, e essa paisagem toda acinzentada. Mas, assim como tudo na natureza, de repente nós começamos a notar uma mudança. De repente vem a primavera e os brotos verdes crescem, de repente são seguidos pelas flores, pelos frutos. Nós começamos a observar o cinza dando lugar ao verde, vários tons de verde. De repente observamos as borboletas bailando no céu, vemos aquela brisa suave, todo aquele colorido, e então, novamente, nós nos reacendemos. Voltamos a ter o nosso brilho, voltamos a ter a nossa energia, nos preenchemos então de entusiasmo. Aqueles sonhos, aqueles projetos, muitas vezes são revisitados. Revemos esses projetos, avaliamos, redirecionamos e então o entusiasmo toma conta de nós e nos movimentamos com energia, com força, com vontade, com afinco naquela direção que nós escolhemos. Essa é a esperança. E como nós estamos neste momento? Como é que fica todo esse cenário que nós estamos vivenciando? Muitas vezes o medo, ele pode nos visitar, fazendo aquele primeiro cenário, aquele cenário mais acinzentado. E quando o medo, ele nos visita, e a gente pode perceber que não é em um ou outro momento, em vários momentos da nossa existência nós podemos experimentar o medo. Por vezes o medo de perder as pessoas que nós amamos, por vezes o medo da doença, o medo do vestibular, do Enem, das provas, o medo do dentista, enfim, são vários os medos que nós vamos enfrentando, de não ser aceito, de não ser amado, de encontrarmos com ingratidão. O medo, ele é presente na nossa existência, mas é importante a gente reconhecer qual é o papel do medo e qual é o medo como uma emoção verdadeira, uma emoção autêntica que tem uma função positiva para nós.
Se nós formos observar o medo na sua função verdadeira e positiva para nós vamos entender como uma emoção que muitas vezes pode ser representada por sentimentos de grande inquietação e sentimentos também de angústia que nós vamos experimentar frente a situações que podem significar para nós uma ameaça ou um perigo. E essa ameaça ou esse perigo, ele pode ser real ou imaginário, pode ser verdadeiro ou não, mas a nossa resposta será a partir do medo. E quando a gente vai se lembrando das situações, dos momentos em que nós já sentimos medo, nós vamos lembrar do que acontece, como é que o nosso corpo responde a essa sensação, a essa emoção e a esse sentimento. Por vezes nós experimentamos a boca seca, a taquicardia, a sudorese. Nós ficamos com os olhos, às vezes, né, até arregalados, aquela expressão de susto, fica difícil pensar. Essa é a manifestação corporal da emoção medo. Mas, enfim, o medo é patológico? Não. O medo é uma emoção natural, programada biologicamente, que tem a finalidade de nos proteger, de evitar que a gente corra perigos e que a gente corra riscos que são desnecessários. O que nós vamos perceber então é que o medo é uma das manifestações, né, que a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, essa base para esse entendimento, para essa correlação, na questão 702, que trata sobre o instinto de conservação, a lei de conservação. Então ali nós vamos observar que, por que nós temos esse instinto de conservação? Porque é necessário que a gente proteja a nossa existência, é necessário que a gente proteja essa vida física. Essa existência física, ela tem para nós um grande significado. Tem o significado de nós nos melhorarmos enquanto seres, ao mesmo tempo também tem o objetivo de que a gente colabore com a providência divina. Então é importante que a gente mantenha a nossa existência física, porque ela tem objetivos muito nobres, muito importantes. E dentro desse instinto de conservação, nós podemos então perceber essa emoção, o medo, para nos proteger. Né? Tem essa função, que a gente não corra um risco que é desnecessário, que a gente se proteja. E quando nós vamos observando, então, essa função do medo, nós percebemos que ele é, para nós, um grande aliado quando ele preserva essa função, quando ele está relacionado a essa condição. A questão é quando ele não está relacionado à nossa proteção. E aqui a gente já começa a perceber uma diferença entre o medo e a ansiedade. O medo, ele está relacionado a um fator objetivo, real, a uma vivência externa. Quando nós falamos da ansiedade, nós já vamos perceber que nem sempre a ansiedade tem um objeto específico, um objeto externo. Muitas vezes a ansiedade pode estar relacionada aos nossos fantasmas internos. E aí sim nós vamos entender a ansiedade como algo disfuncional, como algo que prejudica o nosso funcionamento. Mas o medo, ele tem a função exatamente de nos proteger. E aqui a gente começa a entender agora também quais são as origens do medo e em que ponto ele pode ser útil e em que ponto já deixa essa utilidade de lado. O medo nós podemos entender como tendo 4 origens. A primeira origem, a origem efetiva e real do medo, é justamente ser um fator de proteção. Proteger e resguardar a nossa integridade física. Porque geralmente o que a gente faz diante do medo? A gente mapeia tudo aquilo que pode dar errado, quais são os riscos, e nós nos preparamos para nos proteger e aí sim enfrentar o medo. Essa é uma função extremamente positiva. Mapear os riscos, encontrar formas de nos proteger e aí sim enfrentar aquela situação, mas de maneira protegida. Essa é a grande função protetora do medo. Mas nós podemos ter também o medo que é criado, o medo que é originado a partir de uma educação distorcida.
Quando nós falamos para as crianças que tem o bicho-papão, quando a gente fala que tem assombração, quando a gente fala que tem fantasmas e tantas outras questões que nós criamos e alimentamos nas mentes infantis, imaginando que nós estamos protegendo essas crianças ou muitas vezes na tentativa de controlar o comportamento dessas crianças. Mas o que a gente não percebe é que quando nós criamos essas situações, nós não estamos protegendo. E aqui o medo já perde a sua função. Porque o que nós vamos gerar nessas crianças é uma insegurança. Muitas vezes essa insegurança ela pode se manifestar até em agressividade. A criança fica insegura, fica agressiva e muitas vezes ela se isola e retrai. Não tem nenhum dos objetivos que nós buscamos com esses exercícios, com essas situações ou essas criações que nós trazemos para essas crianças. E quem de nós, por vezes, já não ouviu falar no famoso bicho-papão? Mas existe também uma outra forma de incutir o medo como ferramenta, muitas vezes, de controle, que é, por exemplo, o chamado pecado original, que toda a humanidade aí passará pelas consequências de uma punição que Deus vai nos trazer a partir do erro cometido por outros. E quando nós acreditamos e essa crença é divulgada, ela é amplamente colocada, o que pode acontecer? Nós vamos ficar com medo, sim. Nós vamos ficar com medo de Deus e das punições, das represálias que Ele pode trazer para nós, que Ele pode trazer para toda a humanidade. E quando vem ainda essa incerteza trazida por algumas crenças religiosas da vida além túmulo, em que nós temos apenas 3 opções, o céu, o inferno ou o purgatório, aumenta-se o medo. Por quê? Muitos de nós não nos consideramos como essas pessoas perfeitas, iluminadas, preparadas para adentrar no céu ou no paraíso. Resta para nós, então, o inferno ou o purgatório, que só tem um relacionamento de dor, de sofrimento. E aí vem o medo. Muitas vezes o medo que vai levar ao caminho da desesperança. Do que eu vou esperar para o meu futuro, se só vem sofrimento pela frente? Então nós percebemos também que muitas vezes o medo ele pode ter essa conotação negativa, por uma questão cultural, por uma questão que nos é passada com esse objetivo de controle e que não nos ajuda, não nos fortalece. Mas nós podemos ter também medos um pouco mais profundos, medos relacionados a possíveis julgamentos delituosos, a faltas que nós cometemos, seja nessa ou em existências anteriores, porque o medo está em nós, espíritos. Ele se manifesta no corpo, mas ele está em nós, como espíritos que somos. E a gente sabe dessa solidariedade entre as existências. Então, pode ser que algum dos nossos medos tenha origem em situações pretéritas, em situações passadas. Faltas que nós cometemos, que sabemos da gravidade, porque nós temos as leis de Deus gravadas em nossa consciência. E todas as vezes, então, que nós acionamos esse tribunal, a nossa consciência, o tribunal mais severo que nós podemos ter, o que vai acontecer é criarmos esse estado de medo para nós, que a gente pode chamar aí do nosso inferno particular. E uma outra forma, uma outra origem do medo que nós podemos ter também relacionada a fatos passados nesta existência ou a outras, podem ser situações que foram difíceis, situações que foram desafiadoras para nós. Situações que nós passamos e nos trouxeram grandes dores que nós ainda não conseguimos superar. E todas as vezes que no momento presente algo nos lembra, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente tenha o véu do esquecimento, que a gente não lembre com detalhes, se há uma conexão entre o passado e o momento presente, a situação lembra, aparece, isso pode criar um campo mental favorável ao aparecimento desse medo, dessa dor e desse sofrimento. E aqui a gente começa a entender em que momento que o medo ele pode se tornar negativo. Embora como emoção natural, biologicamente programada por meio do instinto de conservação, ele veio para nos ajudar, mas quando a cultura, quando as crenças religiosas trazem essas informações distorcidas, ou quando nós mesmos nos arrependemos e ainda não nos vemos prontos, preparados e dispostos ao caminho da correção, da reparação, ou não deixamos o passado de lado,
entendendo que somos esses espíritos imortais, o que pode acontecer é que o medo, então, nessas outras situações, assuma esse papel negativo. E quando ele assume esse papel negativo, ele pode nos levar à desesperança. Aquele cenário inicial em que tudo fica meio cinza. E aí a gente vai entrar no caminho do desânimo, vamos entrar no caminho da frustração e muitas vezes no caminho da imobilidade, porque o medo, ele pode nos paralisar. E quando nós entramos nesses caminhos, o medo se torna para nós um grande obstáculo. E então nós não desenvolvemos os nossos talentos, né? Nós vamos encontrar a parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, em que nós temos ali, de forma muito resumida, aqueles 2 servos, né? Que cada um, seu senhor, tendo ido para, né, o exterior, deixou os bens ali, dividiu entre os 3 servos, dando 5 talentos ao primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro. O primeiro faz com que esses 5 talentos rendam, o segundo também, mas o terceiro, com medo, o que é que ele faz a partir do medo? Ele esconde o talento para poder devolver ao Senhor ali quando ele retorna. E às vezes nós podemos estar nos comportando com medo, como este terceiro servo, que ao invés de desenvolver os seus talentos diante das situações, diante das vivências que nós temos, o que é que acontece? Nós nos recuamos, ficamos paralisados pelo medo. E mesmo tendo todo o potencial para seguir, todo o potencial para caminhar, o medo nos paralisa. E é aí que está a grande adversidade que nós podemos encontrar, quando nós somos paralisados pelo medo. Porque essa não é a função dele. A função do medo é proteger e não fazer com que a gente fique paralisado. E agora, nesse momento, nós podemos fazer uma pausa e refletir sobre nós. Se nós nos lembrarmos da parábola dos talentos, nós estamos nos assemelhando mais a quais servos, a quais trabalhadores? Ao primeiro e ao segundo, que fizeram com que seus talentos rendessem, que empreenderam ali da coragem, da esperança, confiaram e atuaram para que rendesse, ou estamos nos comportando por meio do medo, deixando com que a situação externa dite e conduza a nossa conduta. Como é que nós estamos atuando? Nós podemos atuar como primeiro e segundo, podemos atuar como o terceiro. E essa reflexão é importante para que a gente busque as formas de transpor tudo isso, de transcender tudo isso. Mas talvez neste momento a gente encontre muitas justificativas para que a gente atue como o terceiro servo, né? Porque está tudo muito incerto, está tudo muito diferente. Muitas vezes o medo, ele vai sim nos visitar. Por quê? Nós não temos nenhuma segurança. Nós não sabemos como o cenário vai ficar quando tudo isso passar. Como é que nós viveremos? Ou quando é que nós voltaremos a nos encontrar? Quando é que a nossa vida voltará ao normal? Ou como, né, temos dito, ouvido ultimamente, como é que vai ser esse novo normal? Teremos contato? Não teremos? A nossa liberdade de ir e vir vai ser restaurada? Como é que tudo vai funcionar? Nós não sabemos. Temos ainda as pessoas amadas, temos uma doença que traz uma ameaça, que é real e que por si só vai causar muito medo em nós, se não por nós, pelas pessoas que nós amamos, que podem estar mais vulneráveis. Mas aqui nós vamos perceber que não é só o medo que virá nos visitar neste momento. A raiva também vai nos visitar. E aí a gente fala, não, mas raiva, imagina, sou uma pessoa, né, iluminada, estou buscando a minha iluminação interior, né, no caminho de me tornar aí um espírito puro, enfim. E nós vamos lembrar então que nós ainda estamos num mundo de provas e expiação. Segundo, né, categoria, né, nós temos aí mais 3 para percorrer até nos tornarmos esses espíritos puros.
E a raiva é também uma emoção natural, é também uma emoção programada biologicamente, ela tem uma função muito positiva, que é fazer com que a gente lide com as adversidades. Muitas vezes a raiva, ela vai aparecer em todas as vezes que nós percebemos situações de injustiça, em todas as vezes que nós formos frustrados. E ela tem um aspecto muito positivo, que é gerar energia para que a gente combata o medo, para que a gente enfrente aquela ameaça que nos traz medo. O que a gente confunde, às vezes, é entre sentir raiva e agir na raiva. Sentir raiva, nós vamos sentir, porque é biológico. Toda situação que traga frustração, adversidade, será um grande estímulo para despertar a raiva. A grande questão é como nós vamos nos conduzir. Como é que nós vamos expressar essa raiva? De maneira adequada, canalizando, buscando ações pontuais, ações que sejam éticas, ações que sejam morais, que protejam a segurança do outro, a nossa, do ambiente em que estamos, ou se serão ações descontroladas. Esse é que é o grande ponto. Mas sentir raiva todos nós vamos sentir. E a raiva muitas vezes ela vem de perceber a injustiça, em que por vezes estamos fazendo a nossa parte e percebemos que o outro não está fazendo, que isso impacta a todos. Então é natural que a gente sinta raiva. Mas é natural que a gente sinta também neste momento tristeza. Tristeza pelas perdas que nós já tivemos, de pessoas queridas, de pessoas amadas que já partiram, talvez a perda do emprego, da situação financeira, talvez a tristeza que vem de um diagnóstico difícil, um diagnóstico médico que nos fala da nossa saúde temporariamente comprometida. Isso pode gerar tristeza. E tristeza também quando nós, tocados de compaixão, olhamos para a situação de tantos irmãos que também estão sofrendo e muitas vezes não tendo em suas casas o necessário. É natural, então, meus irmãos, que toda essa situação, todo esse cenário, toda essa crise que nós estamos vivendo, seja na economia, na política, na saúde e até em questões éticas, morais, né, com preconceito, nesse tempo ainda agindo e atuando tão fortemente. É natural que a gente seja visitado pelo medo, pela raiva e pela tristeza. E o que a gente deve fazer nesses momentos? Nós devemos acolher essas emoções. Se nós estamos com medo, nós devemos buscar estratégias para nos proteger. Se nós estamos com raiva, nós devemos escolher, identificar uma forma adequada para expressar a nossa raiva. Lembrando que a raiva é uma emoção que leva à ação, mas uma ação direcionada, uma ação ética, uma ação moral, uma ação que seja benéfica. E se é a tristeza, nós também precisamos acolher esse sentimento. Nós precisamos deixar com que ele passe. Ele vem e ele vai passar. Ou dar o apoio quando nós encontramos alguém perto de nós que está triste. É assim que nós devemos lidar com essas emoções difíceis. Acolher. Mas nós não devemos nos deixar conduzir por essas emoções. O medo não deve ser o nosso condutor, de forma alguma. O medo deve ser acolhido, devemos traçar estratégias, mas quem deve nos conduzir é a esperança, do latim sperare, que denota esse sentimento que traz a crença de algo positivo para o futuro, que também está relacionado à perspectiva, à confiança, está relacionado à expectativa, que nos faz acreditar que o porvir será melhor do que o que nós temos agora, mesmo que a gente não saiba como exatamente será. Isso nós não sabemos, mas desde que a gente tenha fortemente esclarecido esse aspecto, nós podemos então ter essa esperança, essa expectativa positiva, essa perspectiva, aguardar que algo bom venha. E talvez a gente pare e pense, mas como assim? Quando a gente vai falando sobre a esperança, o que nos traz e eleva a esperança a uma categoria de virtude é exatamente a revelação cristã. É exatamente com Jesus Cristo que nós percebemos a esperança de uma forma tão bela, tão plena e tão necessária
ao momento em que nós vivenciamos. Ela é necessária durante toda a nossa existência, mas nesse momento ela é ainda mais necessária. E às vezes a gente até diz, né? Não, mas a esperança é a última que morre. De acordo com São Tomás de Aquino, nós estamos enganados. A esperança nasce no início. A esperança nasce conosco, porque São Tomás vai nos trazer que ela é uma virtude infundida. Deus nos preenche e nos traz a esperança, e junto com ela vem a fé e a caridade. Essas seriam as 3 virtudes, então, que na leitura de São Tomás de Aquino, Deus nos dota na nossa criação. A esperança, então, está conosco durante todo o tempo. E é interessante nós percebermos que São Tomás vai fazer uma analogia. Ele diz, então, que se a esperança está para nós, como o barco está para a âncora, o que nós devemos fazer é que, diferentemente da âncora, que está fixada abaixo, para nós, a esperança está fixada no mais alto. A esperança está fixada em Deus. Deus, nosso Pai. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia. É para cima, então, que nós devemos olhar. É para cima que nós devemos direcionar os nossos corações, as nossas mentes e nos deixar, então, preencher de esperança. Jesus, quando nos traz ali as várias moradas na casa do Pai, quando Ele nos traz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, quando Ele nos traz todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os humildes, os puros de coração, os misericordiosos, enfim. Quando Ele nos traz as bem-aventuranças, Ele está nos falando de esperança. Quando Ele faz as curas, Ele nos mostra a esperança de que nada está perdido, de tudo aquilo que nós achamos que poderia ser impossível, se for o momento, se for para um benefício nosso, vai acontecer. E nós podemos depois, de todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que nós vamos encontrar detalhadamente ali, exemplificados, discutidos, ampliados, com as percepções dos espíritos superiores, nós podemos ter no Evangelho. Mas tem no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Mas nós podemos também recuperar algumas passagens, algumas epístolas de Paulo, alguns trechos, em que ele nos fala também sobre a esperança. Uma dessas passagens está em Coríntios, que vai nos trazer o seguinte: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Traduz bastante o que nós estamos vivenciando. Por vezes nós ficamos perplexos com tudo o que acontece. Sentimos o que está acontecendo, mas jamais devemos perder a esperança. Em uma outra, que foi direcionada a Tessalonicenses, nós vamos encontrar: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E a gente pode encontrar passagens em Romanos também que vão nos falar sobre a esperança e o Evangelho, que é todo um código de conduta, de direcionamento de como fortalecer essa esperança em nós, e nos traz também quais as razões para termos essa esperança. Essa esperança quando nós nos encontramos ali na aflição, na dificuldade. Nós temos todas essas respostas lá. E São Tomás de Aquino, ele complementa dizendo que nas aflições da vida, que elas desenvolvam a paciência, e que a paciência desenvolva então a esperança. De uma outra forma, que a fé nos traga a esperança e que a esperança nos leve a amar, porque essa prática da caridade, por meio da caridade, é que nós vamos então conseguir retificar todo o nosso amor, movimentar todo o nosso amor,
falando então dessa conexão entre fé, esperança, caridade, como elas nos direcionam para o amor. Falamos de todas essas passagens e falamos também da nossa doutrina, que para nós é a codificação da esperança. Nós falamos da codificação espírita, mas nós podemos dizer também da codificação da consolação, da esperança para nós. A nossa doutrina, ela vai nos contando e nos respondendo que às vezes a gente pode até ter essa dúvida pungente, como é que nós viveremos? Quando tudo isso passar, como é que nós estaremos? Como é que nós nos relacionaremos? E a nossa doutrina vai nos dizer que nós estaremos melhor, que nós nos relacionaremos melhor. Por quê? Tudo vem para o nosso bem. O nosso destino é caminhar pela evolução, é progredir. Então, tudo que nos acontece, nós podemos usar e direcionar para o nosso próprio bem. E a nossa doutrina vai nos trazendo, não importa como viveremos, mas nós viveremos. Talvez não no plano físico, mas nós estaremos e continuaremos a nossa jornada evolutiva. Nada desses movimentos que estão acontecendo agora vem para nos punir, para nos castigar, de forma alguma. Não, porque quando a gente pensa em punição, quando a gente pensa em castigo, o que faz com que surja em nós? O medo. O medo imobiliza. Não. A doutrina nos explica que todas as situações que nós vamos vivenciando, elas têm o objetivo que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se fortaleça e que a gente cultive essas virtudes, que a gente desenvolva e fortaleça a fé, esperança, caridade, o amor, a tolerância, a compaixão, a misericórdia, todas essas situações. O que por vezes para nós parece uma destruição, que às vezes é um pouco disso que a gente sente no momento. É como se tudo, né, estivesse temporariamente congelado, ou quando a gente olha para algumas perspectivas futuras, parece que está destruído. Né? Quando a gente olha, às vezes, o cenário político está difícil, o cenário econômico está difícil, né? O cenário da saúde também está difícil, a gente percebe toda essa crise. E a gente fica um pouco atônito, um pouco perdido, mas quando a gente vai ao encontro da doutrina, da nossa doutrina de esperança, de consolação, de esclarecimento e de fortalecimento, o que é que a gente vai identificar? Nós podemos fazer uma ponte e extrair alguns ensinamentos a partir da questão 728 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição. Ali, né, fala-se sobre os flagelos, sobre essas grandes, né, atrocidades, mas nós podemos fazer uma ponte e entender essa situação de crise que nós estamos vivenciando. Não só nós no Brasil, mas que o mundo vivencia. O que, né, nós vamos ter ali de suporte, de entendimento? Que muitas vezes, na nossa visão limitada, o que nos parece uma destruição, o que nos parece um mal, na verdade nada mais é do que uma transformação, com o objetivo de uma renovação. É assim que nós podemos entender tudo que nós estamos vivenciando e essa crise. E entender a partir da ótica da esperança. Veio para transformar, veio para renovar. E como é que nós estamos utilizando esse convite de renovação que nós estamos recebendo nesse momento? Qual é o uso que cada um de nós tem feito? De esconder o talento ou de fazer com que o nosso talento se desenvolva e se multiplique? No sentido dos valores espirituais que nos enobrecem, que nos enriquecem, que nos torna efetivamente quem nós somos. Espíritos extremamente valiosos, extremamente aptos e com potencial a colaborar na obra, na criação de nosso Pai. Como nós estamos nos comportando? De que maneira nós estamos agindo? E há uma outra passagem também, que nós vamos encontrar no 8º capítulo do Evangelho, que, né, se a gente for, o Evangelho de Mateus estará no 28º capítulo, que fala dos escândalos, né, aquela passagem de cortar a mão, de arrancar o olho, enfim, né, que vai trazer, né, ai do mundo em razão dos escândalos, porque é necessário que eles venham, mas ai daquele que comete esses escândalos. O que a gente pode entender? Quando nós temos essas situações de crise, né, todas essas dificuldades, nós vamos perceber que é Deus tirando deste mal, do mal que ainda há em nós, o bem.
porque essas situações servirão para nós como prova ou como expiação. Uma prova trazendo a possibilidade que a gente desenvolva virtudes. Uma expiação trazendo a possibilidade de que a gente corrija fatos do passado e tenha aí um aprendizado para nos fortalecer para o futuro. É esse o grande ponto. É esse o grande convite que nós temos neste momento. Que desse mal em que Deus está tirando o bem, cada um de nós também pode encontrar possibilidade de crescer, de evoluir e de fazer essa jornada. Porque a lei da evolução, ela é dominante. Todos nós iremos evoluir, todos nós iremos progredir. Mais cedo ou mais tarde, a lei da evolução, ela vai necessariamente nos arrebatar e nos colocar de volta para o nosso destino, para o caminho que nós devemos seguir, que é o da felicidade, que é o da perfeição. Pode ser agora, pode ser depois. E todas as situações serão utilizadas. E um outro ponto que a doutrina nos traz também, que é extremamente consolador, é esse esclarecimento de que nós só seremos confrontados com as expiações no momento em que nós estivermos prontos, no momento em que nós estivermos preparados. Se nós estamos vivenciando uma situação difícil, um diagnóstico médico que mexe com a gente, que mexe com a família, enfim, que por vezes tende a nos conduzir para o desespero, se tivermos uma revolta financeira no trabalho muito difícil, dolorosa, se tivermos a partida de pessoas tão amadas, tão queridas, qualquer crise que esteja se instalando na nossa presente existência, saibamos que é o momento e que nós já estamos preparados para vivenciar e estamos preparados para superar, porque Deus não coloca fardos mais pesados do que os nossos ombros já são capazes de suportar. Se a situação está difícil, é porque há em nós uma força que nós ainda não conhecemos, mas essa força está em nós. E a gente precisa da esperança para poder fazer com que essa força se viabilize, mobilize e a gente supere aquilo que é necessário superar. E quando nós vamos pensando nessas superações, em todos esses aspectos, em Deus ali, usando o mal que ainda há em nós, o mal que ainda nós fazemos, mas com uma finalidade útil para que traga o bem a nós, nos trazendo essas oportunidades, o que é que nós vamos entender e perceber também nesse cenário? Nós vamos entender que não é o contexto que define. Não é o contexto maior que vai definir. Não é o que está acontecendo no país, no mundo, não. O que vai definir é a nossa escolha. Qual é a escolha que a gente faz? Nós vamos fazer a escolha de agir pelo medo ou nós vamos fazer a escolha de agir pela esperança? Para a gente lembrar da história, Simão Pedro, pelo medo, ele nega Jesus. Todos aqueles beneficiários que receberam das mãos misericordiosas do Mestre as curas, as orientações, todo aquele amor que receberam, por medo dos poderosos da época também e do que poderia acontecer a eles, eles também ficam omissos. Pilatos, por medo, numa postura frágil, fraca, pusilânime, o que é que ele faz? Ele lava as mãos. Anás, Caifás e todos os outros também, pelo medo de Jesus e da revolução que ele poderia provocar, que na verdade ele provocou, resolvem então crucificá-lo. E nós temos Jesus. Como é que Jesus se porta nessa situação? Ele sabe que o melhor está por vir. Ele sabe ali que haveria a dor física da crucificação, mas ele confia no Pai. E ele sabe que o melhor viria. E o melhor veio para nós, no seu testemunho de fé, no seu testemunho de esperança, no seu testemunho de amor, no seu testemunho de coragem, no seu testemunho ali de perdão, de caridade, de misericórdia para todos nós. E veio depois, quando vem então o Consolador que ele havia prometido. E nós podemos sentir Jesus junto de nós em todos os momentos.
Então, mais uma vez, não é a situação que vai definir, é como nós resolvemos nos conduzir nessa situação. E uma história simples, né, para nos ilustrar esse aspecto, nos traz o relato de um monge. Então, esse monge, ele vivia da mendicância. Ele nada tinha, não tinha lugar para morar, enfim. Até que um dia ele resolve, então, né, numa noite de luar, um luar muito bonito, ele encontra uma gruta e resolve dormir nessa gruta. Então, ele fica ali na gruta, enfim. E, de repente, vem um ladrão, sem que ele perceba, e rouba a capa dele. A capa era a única coisa, o único objeto que ele tinha para se aquecer e se proteger do frio. Ele não percebe, o ladrão vai com essa capa, até que de repente, sentindo muito frio, ele acorda e percebe o que aconteceu. Percebe que a sua capa havia sido levada. E ali naquele momento, o que é que ele faz? Ele olha para a lua e diz: que bom que o ladrão não me levou o luar. Desespero? Jamais. Esperança. Ele conseguiu olhar ali para aquele aspecto positivo que havia na situação e assim reverter. Então, naquele momento, ele entra em meditação. Nós entraríamos ali naquele momento em prece, em oração. Esse é o grande ponto. Onde é que está o nosso olhar? O que é que nós estamos escolhendo? Sentiremos medo? Sentiremos. Mas vamos nos guiar, vamos olhar para Jesus. E aí sim nós vamos encontrar toda a esperança. Vamos fazer do Evangelho a nossa companhia mais constante, porque aí sim a esperança falará fortemente aos nossos corações. Muitas vezes, quando a gente se encontra, a dor vai nos visitar no vale, né, da sombra e da morte, quando nas aflições a gente percebe o ranger de dentes, e todas essas situações tão difíceis, cabe a nós nesse momento reacender a luz interna da esperança. A doutrina espírita é muito clara para conosco. Não tem como retroceder. Todos nós iremos melhorar. A Terra, mesmo com tudo que ela está vivenciando, e esses são sinais de que ela está nesse período de transformação, ela vai ser o mundo daqui a pouco, que nós não sabemos quanto tempo, né? Mas a gente sabe que não demora, o mundo de regeneração. E a cada passo que nós damos, que o nosso mundo dá, fica melhor. O mundo de regeneração é melhor. Quando nós, né, subimos na escala evolutiva dos espíritos, nós estaremos melhor. Então, meus irmãos, não tem como piorar. Não há razão para ter medo. Nós podemos nos proteger com essa consolação, com esse direcionamento que a doutrina nos traz. E enfrentar com esperança, com perspectiva, com expectativa, sabendo que o futuro será mais positivo. Não sabemos como, não sabemos os detalhes, mas ele será mais positivo. Mas o que a gente faz quando o medo nos visita? O que a gente faz quando o dissabor nos leva para esse campo mental tão desfavorável? O que nós podemos fazer é fortalecer a nossa fé. E a nossa fé ela é fortalecida pelo conhecimento. Mas é necessário fazer uma dobradinha, um tratamento para esse medo, também com o trabalho fraternal. Porque no trabalho fraternal nós nos encontramos com as dores, com as dificuldades que o outro está vivenciando. E antes que a gente pense, é possível sim fazer esse trabalho fraternal à distância. Tem como a gente fazer isso? À distância, de forma protegida, nos protegendo e protegendo ao outro, né? E isso vai fazendo com que desperte em nós e a gente aprenda a amar verdadeiramente. O amor verdadeiro, genuíno, sem esperar nada em troca, já é uma grande proteção do medo, para o medo, né? Nós devemos também recorrer a uma terceira ação para nos auxiliar a enfrentar o medo, o culto do Evangelho no lar. Porque quando nós vamos fazendo o culto, nós estamos ali continuamente com Jesus, entendendo, nos fortalecendo para enfrentar todas as dificuldades, fazendo com que a esperança fique mais forte em nós. E em todos os momentos, a oração para nos fortalecer. Porque quando a gente ora, nós deixamos
que essas bênçãos, esses bálsamos, adentrem nas fibras mais íntimas de nossos corações, das nossas mentes. E o socorro, meus irmãos, sempre vem. Ele vem de forma que a gente sinta novamente a esperança, que a gente sinta novamente essa vontade de colocar entusiasmo, energia em tudo aquilo que a gente faz, acreditando que vai ser possível, acreditando que vai ser melhor. Porque essa é a verdade. Essa é uma verdade. Não há como nós duvidarmos. Nós temos várias passagens no Evangelho, nós temos várias vivências de Jesus que nos traz isso muito fortemente e nos traz isso muito claramente. Vai passar e nós estaremos melhores. Depende das escolhas e das decisões que nós fizermos agora. E se por vezes a esperança é esse raio interno, está dentro de nós, muitas vezes também ela vem e nos ilumina como os raios do sol. Vem do alto, nos trazendo novamente a alegria, nos trazendo a vivacidade, nos trazendo essa possibilidade de acreditar. E, embora a gente aplique fortemente o fortalecimento da nossa fé, a gente faça o trabalho fraternal, faça o culto do Evangelho no lar, pratique a oração como forma de nos elevar e de nos colocar em condições de melhores pensamentos, de ações mais retificadas, mais dignas, mais nobres. É importante que a gente observe também, porque a esperança ela vem nos visitar. E talvez a gente não esteja percebendo as visitas que a gente recebe da esperança. E eu vou pedir licença aos irmãos para ler um trecho que se encontra na Revista Espírita, do ano de 1862, cuja mensagem que foi recebida justamente é a esperança. Ela se encontra na Revista Espírita no mês de fevereiro, ano 1862. Meu nome é Esperança, sorrio a vossa entrada na vida, sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações, eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do rouxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E com pouco pensais nessa amiga que vos é tão devotada. Não me repilais. É a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos alegres e expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repilais, eu sou a esperança. Como nós podemos perceber, a esperança está por toda parte. Ela se faz presente dentro de nós, mas ela se faz presente também em vários outros momentos. Que nós possamos trazer mais fortemente a imagem de Jesus, que nós possamos mais fortemente vivenciar o que a doutrina nos ensina, que nós possamos mais fortemente acreditar, porque o futuro é positivo. E se Jesus nos diz que o seu jugo é suave, por que não segui-lo? Que o seu fardo é leve, por que não conduzir este fardo? Nós podemos. E por fim, nós devemos nos lembrar que nós somos criação divina. Nós temos uma capacidade e um potencial infinito. Nós podemos realizar muitas coisas. Não há razão, meus irmãos, para que nós, filhos de Deus, tenhamos medo. É necessário sim sentir esse medo, acolher, mas é importante que a gente aprenda a se guiar pela esperança, porque no nosso futuro não há nada a temer. Há um destino de felicidade, há um destino de perfeição, há um destino de paz
que nós possamos então fazer essa caminhada de maneira firme, forte, segura. Que a esperança nos guie os nossos pensamentos, que a esperança nos conduza então a essa paz e a essa felicidade. E que assim seja. Boa noite, meus irmãos. E nesse momento vamos fazer a nossa oração. Vamos rogar ao Divino Mestre Jesus que nos envolva em bálsamos de muita paz, de muito amor, que possamos sentir essas vibrações do alto, tocando os nossos corações, as nossas almas, e que nestes momentos em que vivenciamos tantas inseguranças, medos, ansiedades, que esta fé raciocinada, possa iluminar os nossos caminhos, asserenando as nossas almas, tranquilizando as nossas mentes e acendendo a fé, a coragem em nossos corações. Amado Mestre Jesus, que o Teu Evangelho seja para cada um de nós a jornada segura de amarmos uns aos outros, de respeitarmos, perdoarmos, tolerarmos, e que nós possamos, seguindo-te os passos, ter em teus ensinamentos a vivência do dia a dia. E rogamos nesse instante a fluidificação das águas e a transmissão do passe. E assim, Mestre amado, agradecendo a Ti e a Deus, nosso Pai, vamos encerrando esta noite com alegria em nossos corações e com a certeza da vida futura, do amor do Pai e da nossa felicidade em Ti e em Deus. Assim seja. Fiquemos em paz, tenhamos uma boa semana. Beijo no coração.